Quais cursos técnicos eu cursaria em 2025, quais talvez e quais eu não cursaria? Nesse vídeo eu vou linkar para você através de um tier list todos os cursos técnicos que eu cursaria, aqueles que talvez e aqueles que eu não cursaria, através da minha opinião, dos conhecimentos e pesquisas. Eu vou apontar isso para você nesse vídeo em um ranking completo. E ao final do vídeo eu quero saber qual que é a sua opinião a respeito disso, se você concorda ou se você mudaria a posição de algum dos cursos técnicos. Então vamos lá, pessoal. Aqui os nossos cursos técnicos estão elencados: eletrotécnica, administração, marketing, farmácia e assim por diante. A gente tem aqui vários cursos técnicos. Obviamente não tem como colocar todos, senão esse vídeo aqui teria 10 horas e ninguém ia querer ver. Então a gente colocou aqui basicamente os principais, os mais conhecidos. É aquilo que a gente vai levar em consideração para fazer o ranking: oportunidades de trabalho, oportunidades de empreendimento e também importância no mercado, porque tem alguns que você tem possibilidade de ser substituído, outros pouquíssimas, então isso também vai ser levado em consideração. Então vamos começar aqui sem enrolação. Um que com certeza eu cursaria seria o de eletrotécnica, porque elétrica tem demanda em todos os lugares, seja na parte industrial, seja na parte de manutenção residencial, manutenção presidial, parte de subestações, pode trabalhar como autônomo, pode trabalhar como CLT, pode abrir o seu próprio negócio. Então é um profissional que tem muita perspectiva e muita demanda. Em todo lugar a gente tem eletricidade. Consequentemente, em todos os lugares nós temos demandas por esse profissional. E daí o que acontece? Essa também é uma área que dificilmente vai ser substituída em larga escala por tecnologias como inteligência artificial ou até mesmo robôs. Então, por consequência, também vai ter muita demanda no futuro. E tem um outro ponto fundamental: hoje a gente não vive sem eletricidade, é impossível. Acabariam as indústrias, acabariam os hospitais, acabaria a tecnologia e tudo mais. Então, o profissional de eletrotécnica, eu com certeza considero uma excelente opção. O curso técnico de eletrotécnica eu faria sem titubear. Um outro que também entra nessa mesma linha é o curso de eletromecânica. Hoje em dia a gente também tem muitos profissionais de eletromecânica que trabalham com elétrica, e esse profissional ainda pode atuar com mecânica, que é outra coisa tão importante quanto, por exemplo, nas indústrias a gente tem muita máquina, e tendo muita máquina, consequentemente a gente precisa de muitos profissionais de mecânica para realizar as manutenções preventivas, as manutenções corretivas, para ajudar a desenvolver novos equipamentos, a auxiliar a melhorar equipamentos e assim por diante. Então, esse é um profissional que ele tem trabalho tanto na parte de elétrica e na parte de mecânica. E principalmente nas indústrias, pequeno, médio e grande porte, a gente pode considerar até as de grande porte, esse profissional é muito bem visto por ser versátil. Ele pode trabalhar com mecânica e elétrica, que são duas coisas fundamentais. Então, ele também tem muita perspectiva para o futuro, para crescer, para continuar tendo demanda, e hoje você também encontra oportunidades em qualquer lugar, porque em qualquer lugar você vai ter uma pequena indústria que vai precisar fazer tornearia, que vai precisar trabalhar com a manutenção de equipamentos, você vai ter alguma coisa elétrica, e esse profissional vai encontrar oportunidades em qualquer lugar. Então não é algo assim absurdamente nichado, ele é muito versátil, então você encontra muitas oportunidades, por isso que eu considero ele aqui no eu cursaria. Um que na minha visão, assim, eu particularmente não cursaria, tá? Eu, Eduardo, não teria a disposição, não teria perfil para cursar o curso de enfermagem, mas assim, a gente pode considerar que é inegável que é uma profissão muito importante, é uma área fundamental, e a gente não tem perspectiva de no futuro haver substituição desse profissional por tecnologia, porque vai muito além da tecnologia. Tem toda uma questão de empatia, tem toda uma questão de entender o momento do paciente, entender o contexto de um hospital. Então vai muito além de apenas executar uma tarefa mecânica. Por isso, o profissional de enfermagem dificilmente vai ser substituído por inteligência artificial ou até mesmo por algum robô. Consequentemente, no futuro, a gente não tem perspectivas de substituição. E uma outra questão: a área da saúde também é uma das áreas que a gente sempre vai ter oportunidade, porque as pessoas não vão deixar de ter problemas de saúde, muito pelo contrário, a gente está evoluindo cada vez mais. Essa questão da tecnologia dentro da saúde, das análises, de todo o aparato para melhorar a expectativa de vida das pessoas. Então, consequentemente, essa área vai continuar sempre tendo demanda. Por
Por isso, é uma área que você pode cursar sem medo de faltar oportunidade. Você vai ter oportunidade em qualquer região, em toda a cidade, você tem um hospital, você tem uma clínica. Então, por isso, é uma profissão que com certeza vale a pena. Eu, Eduardo, não cursaria, mas considerando aqui a questão de oportunidades, considerando a questão de perspectivas para o futuro, com certeza é uma área aí muito boa. Uma que a gente pode considerar aqui, na minha visão, como um meio termo, e eu vou explicar para você o meio termo, é o comércio exterior. Eu vejo assim como uma área muito boa, com certeza uma área que vai ter muita demanda ainda no futuro. Hoje já tem muita demanda, tanto na questão de importação, quanto na parte de exportação, na parte de exportação de alimentos, exportação de matéria-prima e até mesmo tecnologias, alguns tipos de tecnologias. Então, é uma área muito importante no Brasil. Mas por que eu coloco ele no talvez? Porque hoje em dia tem muitos engenheiros que trabalham com isso, principalmente pessoal formado em engenharia de produção, e tem cursos tecnológicos que também substituem esse profissional. Então, é algo assim que a gente precisa considerar. Daí você vai falar, Eduardo, mas a enfermagem também tem, a eletrotécnica também tem. Só que são duas áreas que têm muito mais demanda em termos numéricos do que comércio exterior. Então, por consequência, isso afeta mais significativamente. Mas a gente não pode considerar que é uma área boa, por isso que entraria aqui no talvez. Se não fosse uma área boa, a gente colocaria no não cursaria. Mas como é uma área boa, ele fica apenas no talvez por conta dessa questão da substituição com outros profissionais. E aqui na parte de comércio exterior, algumas questões, principalmente a questão da análise de custo, por exemplo, quando você vai fazer uma importação de uma determinada quantidade de equipamentos. Vamos supor que você trabalha numa empresa importadora de iluminação LED. Daí você vai fazer uma cotação com o seu fornecedor que fica lá na China. Essa questão da análise de preços, análise de se aquele valor é de fato um bom valor, se tem uma oportunidade melhor de frete marítimo ou algo do tipo, essa parte mais mecânica, ela ainda pode ser substituída por inteligência artificial. Então você ainda tem esse apontamento, que é algo assim que muitos trabalham. Por esses motivos, a gente considera aqui o comércio exterior como entrando no talvez. Outro que entra no eu cursaria, com certeza, é mecânica. Os apontamentos daquilo que a gente tem a respeito da mecânica, a gente já fez aqui na parte de eletromecânica, e aqui no mecânica você ainda tem a parte de mecânica automotiva, que é muito importante. Hoje a gente tem uma demanda considerável, por exemplo, que pouquíssimas pessoas são especializadas, que é na manutenção de veículos elétricos. Uma outra questão, a mecânica para máquinas pesadas, como, por exemplo, tratores, máquinas agrícolas, empilhadeiras e até mesmo caminhões. Hoje em dia, como a evolução da tecnologia foi muito grande, aquelas pessoas, no caso, aqueles profissionais mais antigos, não buscaram se atualizar, não conseguem, por exemplo, pegar uma máquina agrícola hoje que é cheia das tecnologias, que é cheia dos fric-fric e fazer aquela manutenção. Então, as pessoas que se especializaram nisso são pouquíssimas. Consequentemente, nós temos muita demanda, a tecnologia não para de evoluir e, consequentemente, a demanda por manutenção também não para, porque essas máquinas sempre vão ter manutenção. Isso é normal. Qualquer máquina precisa fazer uma manutenção preventiva, fazer uma revisão. E, consequentemente, nós temos muita procura por mão de obra e baixa oferta. E no futuro, nós vamos continuar a ter máquinas tecnológicas. Hoje em dia, as novas gerações não querem trabalhar com isso. O pessoal prefere, por exemplo, trabalhar com outras coisas mais relacionadas ao computador. Consequentemente, quem trabalha nessa parte de manutenção mecânica, principalmente relacionadas a esses apontamentos que eu fiz, das máquinas mais pesadas, eles conseguem cobrar um valor considerável e ainda tem muita procura por esses profissionais. Porque assim, você não vai, por exemplo, deixar uma máquina de 2 milhões parada porque não tem capacidade de pagar 5 mil reais para alguém fazer a manutenção. Ele vai pagar os 5 mil reais porque o rendimento que eles vão ter, no caso, o faturamento que eles vão ter em cima daquela máquina depois de fazer a manutenção é muito bom. Então eles não vão, você está cobrando 5 mil reais para fazer a manutenção, então não vou te pagar. Por isso que tem essa questão. Tem muita demanda por esses profissionais, mas poucas pessoas estão se especializando na manutenção de máquinas pesadas. Então, consequentemente, a perspectiva no futuro é isso só piorar, porque a nova geração não quer trabalhar com isso. Então é uma área assim que eu com certeza considero que vale muito a pena. Pessoal, uma outra coisa que eu queria lembrar vocês que é muito importante. Você que quer crescer muito profissionalmente, não tem como fugir. Você precisa aprender inglês. E calma que eu já vou te explicar. Porque assim, muitas pessoas querem aprender inglês, mas sempre ficam postergando e postergando e postergando e nunca começam.
Por isso que no Brasil, menos de 1% das pessoas são fluentes em inglês, porque todo mundo posterga ou começa e já para. Isso é totalmente normal, por isso que poucas pessoas são fluentes em inglês. Só que assim, quando você alcança a fluência, talvez você não vai usar ela logo no início, mas no longo prazo, ela com certeza vai te abrir muitas portas, porque o mundo está cada vez mais conectado, você pode daqui a pouco trabalhar para fora do Brasil, você pode ter uma oportunidade de trabalhar home office para fora do Brasil, você pode receber uma oportunidade de ter um treinamento fora do Brasil que vai te ajudar muito e tantas e tantas e tantas outras coisas que o inglês pode te abrir portas para assim no longo prazo você ganhar muito mais dinheiro e crescer muito profissionalmente. Então tudo isso o inglês pode te ajudar. Só que daí as pessoas não querem aprender inglês porque elas acham que demora muito e tem que pagar uma fortuna. Só que você não precisa mais disso. Hoje em dia você pode aprender muito mais rápido com um método totalmente inovador que vai ajudar você a alcançar a fluência muito mais rápido. E além disso, pagando um valor super barato que você pode parcelar em até 12 vezes. Tudo isso você vai encontrar na jornada do autodidata em inglês. Então você não perde seu tempo, não deixe isso para depois como todo mundo. Seja diferente, comece a aprender inglês hoje mesmo. O link está na descrição e também no comentário fixado. Uma que eu particularmente eu considero bacana, mas eu particularmente não cursaria porque eu vejo que vale mais a pena você fazer a faculdade. É o curso de administração, tá? Eu vejo que vale mais a pena você fazer uma faculdade de administração, você fazer, por exemplo, um curso tecnológico de gestão financeira ou algo do tipo, que você fazer o curso técnico de administração, tá? Ele sozinho eu particularmente não cursaria, eu optaria por seguir fazer uma graduação. A não ser que você, por exemplo, hoje esteja entrando no ensino médio e você vai fazer junto com o ensino médio o curso técnico de administração. Daí, nesse contexto, beleza, eu considero que é algo interessante, valeria a pena. Mas fora isso, vamos supor, você já terminou o ensino médio e você está entre fazer uma faculdade de administração ou um curso técnico. Faz a faculdade, sem pensar duas vezes, porque pelo menos você vai ser graduado e daí você tem a perspectiva, por exemplo, de poder fazer concurso de nível superior, que em muitas oportunidades remunera mais. Então, nesse tipo de situação, eu particularmente não considero tão interessante fazer administração e sim fazer uma faculdade, tá? Porque o nível de dificuldade não vai ser muito diferente, o tempo de curso não vai ser muito diferente, o preço em muitas oportunidades também não vai ser tão diferente, dependendo de onde você for cursar, e ainda fazer a faculdade te dá a vantagem de ter a perspectiva de poder, se você quiser trabalhar com concurso público, se você está procurando por concurso público, você ainda tem essa questão de poder aplicar para concursos de nível superior, que em muitas oportunidades pagam mais. Por isso que eu não cursaria o técnico em administração. Daí, dando sequência, um outro que eu particularmente considero eu não considero tão bacana, embora seja uma área importante, o de contabilidade. Esse daqui sim eu já tive uma opinião diferente, mas nos últimos anos essa minha opinião mudou um pouco, porque por dois pontos principais. O técnico de contabilidade perdeu as atribuições que ele tinha antigamente, então hoje em dia as atribuições elas estão todas limitadas a basicamente o graduado em contabilidade. E além disso, a parte da contabilidade, que é mais mecânica, no longo prazo vai ser substituído por inteligência artificial e por tecnologias. Então, você pegar e fazer aquelas partes mais mecânicas de análise e tudo mais, a parte mais trabalhosa, feita no Excel e tudo mais, isso vai ser feito por tecnologias. Então, o que vai sobrar para o contador é a parte mais burocrática, a parte mais analítica e, obviamente, as inter-relações. No caso, relações entre pessoa jurídica e o governo, relação entre as pessoas jurídicas e por aí vai. Então, nesse contexto, quem vai fazer isso é justamente o contador. Já o técnico de contabilidade, ele vai perder muito espaço por conta da inteligência artificial. Embora seja uma área muito importante, hoje em dia as empresas, elas, a partir de Simples Nacional, são obrigadas a ter um contador registrado, mas é um contador formado na graduação. Por isso, aqui eu não cursaria o técnico de contabilidade, muito por conta dessa questão que a tecnologia vai substituir muitas das funções mais mecânicas no longo prazo. Então, se você quer entrar na área de contabilidade, eu só faria esse curso técnico aqui se fosse para fazer junto com o ensino médio, senão eu optaria por fazer a faculdade, a graduação em contabilidade. E dando sequência aqui, um que eu particularmente, no caso, eu colocaria em talvez. Já vou colocar os dois em talvez? Não, vou colocar um primeiro.
Ou em talvez eu colocaria desenvolvimento de sistemas. Quando que eu faria desenvolvimento de sistemas? Principalmente se você vai fazer junto com o ensino médio, tá? Se você vai fazer junto com o ensino médio, eu com certeza recomendo você fazer o curso técnico em desenvolvimento de sistemas, porque é uma área muito boa, é uma área que tem muita empregabilidade, obviamente já está muito mais difícil do que era lá em 2020, isso é inegável, a gente não pode esconder isso porque é uma realidade, mas mesmo assim continua sendo uma área muito boa e que tem boas perspectivas, por exemplo, para você trabalhar no Brasil e trabalhar para fora. Só que assim, o técnico em desenvolvimento de sistemas vale muito a pena se você for fazer principalmente junto com o ensino médio, porque daí você ainda não pode fazer uma faculdade. Mas se você já terminou o ensino médio, eu particularmente optaria por fazer a faculdade de análise e desenvolvimento de sistemas, ou a faculdade de ciência da computação, ou a faculdade de engenharia de software, porque daí você vai ter um nível superior. Você vai ter uma graduação, que querendo ou não no mercado de trabalho, por exemplo, se você quer até mesmo trabalhar para fora do Brasil, é mais bem visto. Daí beleza, no sequência aqui, um outro que eu não cursaria seria o técnico em meio ambiente. Por quê? Obviamente é uma questão assim muito importante para nossa sociedade por conta das questões climáticas, da emissão de CO2 e tudo mais. É uma área muito importante e a gente não desvaloriza isso. Mas assim, se você quiser fazer uma qualificação em alguma área, alguma coisa relacionada ao meio ambiente, eu não vejo assim como tão bons olhos você fazer o técnico em meio ambiente, mas vejo assim como mais interessante você fazer, por exemplo, uma graduação em engenharia ambiental, porque daí, no caso, a engenharia ambiental ou até mesmo, por exemplo, a gestão ambiental, que é o curso tecnológico, porque você vai ter mais qualificações, ou seja, você vai ter um leque de conhecimento muito maior e também as suas possibilidades serão maiores. A questão da perspectiva para o futuro, com certeza você vai ter ainda demanda no futuro, porque essa questão de mudanças climáticas e tudo mais, isso não é o que vai acabar amanhã, então vai ser sempre um problema da sociedade, logo sempre vai ter demanda, mas como a questão da engenharia e da gestão ambiental são muito mais fortes, eu vejo que é muito mais interessante você fazer engenharia ambiental, porque daí você também tem a questão da possibilidade de fazer porque daí você também tem a questão da possibilidade de fazer concursos de nível superior e fazer a engenharia te dá mais atribuições e é mais bem visto pelo mercado, pelo fato de você ter feito um curso de nível superior, um curso mais difícil, o que dá uma excelente mostra para o mercado de trabalho. Por isso que, em relação ao técnico em meio ambiente, eu não cursaria. Eu optaria com certeza por fazer engenharia ambiental nesse contexto, tá? Não que seja totalmente ruim e tudo mais, mas eu acho engenharia ambiental mais interessante. Segurança do trabalho, com certeza eu cursaria, porque principalmente nas indústrias é fundamental. Ele só pode ser substituído por ele mesmo. O tecnológico em segurança do trabalho não pode substituir ele por conta das leis da segurança do trabalho. E daí acima dele tem a engenharia de segurança do trabalho, o médico do trabalho e tudo mais. Mas daí já são outras categorias que você pode, por exemplo, no futuro fazer uma engenharia de produção e trabalhar como engenheiro de segurança do trabalho. Mas eu vejo aqui como um profissional muito importante, essas mudanças na legislação da segurança do trabalho não serão alteradas, pelo menos no curto prazo, e isso aqui também não pode ser substituído por inteligência artificial, pelo menos não é a perspectiva atual, porque tem toda a questão do treinamento, tem a questão da fiscalização, tem a questão da orientação e muitas outras coisas que são relacionadas muito à questão do sentimento e do ser humano. Por isso que eu considero segurança do trabalho, com certeza aqui eu cursaria, até mesmo porque ele não vai ter substituição. Um que talvez eu cursaria é o de eletrônica, tá? Aqui principalmente para quem quer trabalhar com manutenção de equipamentos eletrônicos, por exemplo, manutenção de videogame, manutenção de placa de vídeo, manutenção de placa-mãe. Se você se especializar, por exemplo, tem um cara que eu acompanho, me fugiu o nome dele agora, mas ele é de São Paulo. Ele é especialista em fazer manutenção de placa de vídeo e ele consegue capitalizar muito bem, porque algo assim é um equipamento muito caro e que as pessoas não têm dinheiro para comprar outro, então eles preferem pagar alguém para fazer a manutenção. Então, se você se especializa nisso, com certeza você tem um mercado muito bom para ter um retorno financeiro, porque equipamento eletrônico estraga. Querendo ou não, é normal dar defeito, e daí quando as pessoas fazem mau uso, ou até mesmo essa questão da nossa variação de energia, por exemplo, a energia não é fixa em 220 volts, às vezes tem uma variação para 230, para 210, e essas oscilações, querendo ou não, para o equipamento eletrônico, não é tão interessante. No longo prazo, isso vai dar algum defeito. Então, por consequência, como nós temos muitos equipamentos eletrônicos
e eles dão muita manutenção, a área de eletrônica tem demanda. A única questão aqui que talvez eu veja como mais interessante você fazer uma engenharia eletrônica e daí vai te dar um leque de conhecimentos muito maior, embora a engenharia eletrônica não tenha tanto esse foco. Aqui a gente quase pode colocar ele no eu cursaria, mas eu coloco ele no meio termo ainda por conta dessa questão da engenharia eletrônica. E daí tem um outro ponto aqui muito importante. Se você se especializar às vezes em algo que poucas pessoas se especializam, você ainda pode aproveitar ainda mais. Por exemplo, hoje em dia as geladeiras têm muito mais tecnologia que antigamente e pouquíssimas pessoas são especialistas, por exemplo, em fazer manutenção da parte eletrônica de uma geladeira. Então, se você pega, por exemplo, isso aqui é só um exemplo, mas se você pega algo como esse para se especializar, você pode às vezes aproveitar um mercado sozinho. Então, isso é algo que também você tem que ficar de olho. Daí, dando sequência aqui, o edificações eu cursaria, por conta da questão da construção civil, a gente sempre vai ter construção civil. Você pega, por exemplo, algumas regiões, elas estão expandindo muito, por exemplo, a região sul, com o crescimento das indústrias alimentícias, os profissionais de construção civil têm muita demanda, porque tem cada vez mais prédios, casas, condomínios sendo construídos, e isso dá muita demanda para esses profissionais. Obviamente não são em todas as regiões, em todas as cidades, você vai ter tanta demanda, mas é uma área sim fundamental e que não tem muita substituição. Aqui a substituição é apenas pelo engenheiro civil, mas daí já são funções diferentes, são coisas diferentes, tá? Por isso que eu considero edificações, por exemplo, um pouco acima da eletrônica, porque você ainda tem mais demanda por esse profissional. Marketing eu não cursaria, até porque marketing você não tem uma necessidade de fazer uma faculdade ou principalmente aqui um curso técnico, que é o objetivo desse vídeo. Então, por esse motivo, o marketing eu não cursaria, porque você pode aprender, por exemplo, as coisas por conta própria. Hoje em dia tem muitas qualificações práticas na internet que você pode aproveitar para se qualificar. Na questão da perspectiva do futuro, sim, você vai continuar tendo muita perspectiva pelo profissional de marketing. Você tem muita demanda nele, ele não vai ser substituído por inteligência artificial, pelo menos em muitas coisas não vai, já em algumas outras coisas mais mecânicas sim vai, assim como já é, na verdade, mas a questão aqui de cursar ou não cursar o técnico em marketing, eu não cursaria, principalmente pelo fato que você não é obrigado a fazer uma qualificação. Tá? Tem muitas possibilidades de você aprender tudo pela internet, que é o que a maior parte das pessoas faz. Farmácia, eu colocaria aqui no talvez, porque assim, é uma área muito importante, mas a gente tem aqui um grande competidor, entre aspas, que é a faculdade de farmácia, que aqui substitui muitas questões o técnico de farmácia, por isso que eu colocaria o técnico no talvez. Mas é uma área assim que também não tem perspectiva de muitas mudanças, apenas na questão mais mecânica. Essa parte mais mecânica, ela pode sim ser substituída pela inteligência artificial, pelos robôs, mas isso é algo assim mais no longo prazo. Por exemplo, uma questão que a gente tem que está sendo muito desenvolvido é a parte de análises clínicas, no caso as análises microscópicas. Por exemplo, quando você pega um exame, óbvio que isso não é tanto a questão da farmácia, não é a única coisa que ele faz e tudo mais. Eu compreendo isso, mas é só para dar um exemplo para vocês terem essa compreensão. Por exemplo, a questão de um exame, antigamente era tudo feito manualmente, você identificar se tinha algum problema. Hoje em dia, a gente já tem máquinas e tecnologias que conseguem fazer aquilo praticamente de maneira instantânea e com muito mais eficiência e uma taxa de erro muito menor. Então, a tecnologia está evoluindo a esse ponto, por isso que o profissional de farmácia, em algumas coisas mais mecânicas, já é substituído e pode ser ainda mais. Por isso que a gente coloca ele aqui no talvez, além da questão dele ter a concorrência com a faculdade. Radiologia eu não cursaria, tá? Porque a radiologia também tem o curso tecnológico, que compete muito, tem a questão das tecnologias, vai ter sim muita demanda no futuro, mas tem essa questão das tecnologias. E também compete com até mesmo os médicos que são especializados nisso. Obviamente que tem funções diferentes, isso com certeza a gente entende, mas a gente tem que considerar que tem esses dois concorrentes fortes, que são os médicos e também os tecnólogos, tá? Por isso que a gente coloca aqui radiologia no não cursaria. Um que eu com certeza colocaria no talvez ou no eu cursaria, o mecatrônica eu vou colocar no talvez e o automação industrial eu vou colocar no eu cursaria. Por que o mecatrônica no talvez e por que a automação industrial no eu cursaria? Porque assim, o mecatrônico, na prática, a gente entende que depende muito da escola técnica e por aí vai. Mas na prática, o que era para ser? O automação industrial, focar na parte mais de automação mesmo, em CLP, na parte elétrica e eletrônica, e o mecatrônica focar mais na parte mecânica. Na teoria era para ser isso
que era para acontecer. Mas na prática a gente sabe que não é bem assim que acontece. Mas considerando aqui a teoria, o automação industrial ele só tem concorrência com o engenheiro eletricista e o engenheiro de automação, certo? O engenheiro de controle de automação. E o mecatrônico, ele já tem mais como, no caso, tem mais concorrência com mecânica, com eletromecânica e com a engenharia mecânica. Então, por isso, como ele tem mais concorrência, eu coloco ele no talvez. E por isso os outros a gente coloca acima. E daí a automação industrial, ele tem muita importância, principalmente dentro das indústrias alimentícias que estão expandindo muito. Obviamente, não é todas as regiões que têm demanda por esse profissional, como algumas determinadas regiões, que é o caso da região sul, que está crescendo muito as indústrias alimentícias. Mas se você tiver possibilidade, se você reside em uma dessas localidades, ou se você tiver disponibilidade de ir para lá, com certeza você vai encontrar muitas oportunidades. E daí no futuro não vai ser substituído, porque tem muitas coisas que não tem como uma máquina fazer. Por exemplo, é muito difícil, por exemplo, você pegar e criar uma tecnologia ou uma máquina que vai lá numa máquina de automação que está dando problema e fazer todo o diagnóstico para entender o que está acontecendo. Talvez num futuro muito distante, ou até mesmo para realizar essa manutenção, reprogramar um CLP. Então tem muitas camadas de complexidade para ele ser substituído, que a gente não vê isso no curto prazo. E como a indústria alimentícia no Brasil principalmente está crescendo muito, a gente tem uma boa perspectiva de que no futuro tenha cada vez mais demanda. Por isso que eu considero aqui no Eu Cursaria. Informática eu coloco aqui na mesma linha do desenvolvimento de sistemas e os apontamentos são os mesmos. Se você vai fazer junto com o ensino médio, com certeza vale a pena. Se você já terminou o ensino médio, eu optaria por fazer uma faculdade. Tá? Eu vejo com mais bons olhos. Então, a ideia é essa. Tem boas perspectivas no futuro, dificilmente todas as funções vão ser substituídas por inteligência artificial, continua sendo uma área muito boa, mas se você já terminou o ensino médio, eu optaria mais por fazer uma faculdade. Mas como é uma área assim, que tem muita demanda, uma área muito boa, eu considero aqui no talvez. Eletroeletrônica, eu considero aqui no talvez, tá? Porque ele concorre no eletrônica, ele concorre com eletromecânica e o eletrotécnica, tá? Tem algumas coisas que eles vão disputar aí as mesmas vagas. Obviamente que o foco não é absolutamente o mesmo, mas um cara que se qualificou em eletrotécnica, se especializar em eletroeletrônica, ele pode trabalhar com isso. Assim como o cara que se especializou em eletrônica, ele também pode trabalhar com eletroeletrônica se ele se especializar, tá? Então tem muita competição, mas a perspectiva para o futuro é muito boa, por isso que a gente coloca no talvez. Química, eu cursaria, também é uma profissão assim que tem muita demanda. Na verdade, o química, sendo sincero, química eu vou colocar no talvez, por conta da substituição naquela questão das análises que eu falei das tecnologias. Então ele vai nessa mesma linha de raciocínio aqui do farmácia, nesse aspecto. Tem algumas questões, principalmente as partes mais mecânicas, que no longo prazo tendem a ser substituídas por inteligência artificial. E ele ainda tem a concorrência com o bacharelado. Nesse contexto, a gente coloca ele aqui no talvez. Qualidade, entra no não cursaria. Qualidade, eu só faria se você fosse fazer junto com o ensino médio, e aqui ele tem muita concorrência com outros cursos, como engenharia química, engenharia de produção, e aqui cada uma das engenharias também pode trabalhar. Por exemplo, o engenheiro eletricista pode trabalhar dentro do setor de qualidade da área da elétrica, o engenheiro mecânico pode trabalhar dentro do setor de qualidade da área de mecânica, e por aí vai. E o logística eu colocaria aqui no talvez, tá? O logística eu também colocaria no talvez, porque é uma área muito boa, só que ela é muito nichada. Tá? E ele também tem a concorrência do tecnólogo, só que ela entra aqui bem na mesma linha do comércio exterior. Tem a concorrência do tecnólogo, só que não é uma concorrência tão grande e é uma área que tem uma boa perspectiva para o futuro, porque você não vai ter o técnico de logística, no caso o profissional de logística, sendo substituído. Algumas questões sim, como por exemplo, se você pegar aqueles robôs da Amazon que fazem a organização de estoque, mas agora algumas questões assim mais de gestão e tudo mais, isso dificilmente eles vão ter substituição. Então nesse contexto a gente pode colocar ele aqui dentro do talvez. Então ficou assim basicamente o nosso tier list. No Eu Cursaria entra automação industrial, edificações, segurança do trabalho, mecânica, enfermagem, eletrotécnica e eletromecânica. No talvez, comércio exterior, desenvolvimento de sistemas, eletrônica, farmácia, mecatrônica, informática, eletrônica, química e logística. E no não cursaria, administração, contabilidade, meio ambiente, marketing, radiologia e qualidade. Você que está assistindo esse vídeo, fique convidado aqui embaixo nos comentários, deixar a sua opinião sempre de maneira educada. Se você concorda com alguma coisa, se você discorda, se você mudaria a posição de algum desses cursos, a sua opinião é sempre muito bem-vinda para ajudar a deixar esse conteúdo cada vez mais rico. Só que assim, de maneira educada sempre, que é o mais importante. E obviamente não esqueça de assistir esse vídeo, que lá a gente traz mais algumas reflexões mais importantes, o que com certeza pode ajudar você ainda mais na sua carreira.